Polícia Federal divulgou hoje os detalhes do inquérito que apurou fraudes em licitações públicas envolvendo a construção de uma parte do sistema MOVE em Belo Horizonte, o antigo BRT. O esquema interferiu diretamente, segundo a PF, no desabamento do viaduto Batalha dos Guararapes, que matou 2 pessoas e deixou mais de 20 feridas em julho de 2014. 2 secretários do ex-prefeito Márcio Lacerda foram indiciados, além de outras 16 pessoas. As investigações começaram em 2013. Foram apontadas fraudes em todos os 4 contratos da construção dos corredores do BRT MOVE das avenidas Antônio Carlos e Pedro I. De acordo com a Polícia Federal, até os documentos de financiamento junto à Caixa tinham irregularidades. O contrato da Caixa ele é baseado num laudo de análise de engenharia. Esse laudo tinha informações falsas, por exemplo, falando que teria sido utilizado, que havia viabilidade do procedimento, que havia o projeto básico e que não havia esses elementos ali. 18 pessoas foram indiciadas no inquérito. 2 delas, ex-secretários da Prefeitura, que não tiveram os nomes revelados. As outras eram funcionárias da Covan, Consol, Sudecap, CGP, Consuminas e Caixa Econômica Federal. De acordo com as investigações, as obras foram superfaturadas, gerando mais de 36 milhões de prejuízo aos cofres públicos. A alça sul do viaduto Batalha dos Guararapes, que caiu em julho de 2014, deixando 2 pessoas mortas e 21 feridas, poderia ter sido evitada. É que durante a análise das irregularidades foi apontada falta de fiscalização e até contratação de funcionários sem qualificação. Contratadas pessoas que eram de confiança de funcionários da Sudecap. Além disso, havia como previsão a contratação de um coordenador que deveria permanecer nas obras para auxiliar na fiscalização e esse coordenador, apesar de receber para tanto, não comparecia às obras. Ainda segundo a Polícia Federal, nos 3 anos de investigações e durante os diversos depoimentos prestados ao inquérito, muitos funcionários, principalmente ligados à Sudecap, alegaram que houve pressa na conclusão das obras. E no bojo das defesas dele, muitos falaram sobre isso, que havia pressa do município na finalização do procedimento, pela aproximação da Copa do Mundo. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público Federal para ser analisado e em seguida levado à Justiça. Os envolvidos devem responder por crimes licitatórios, financeiros e de peculato. O PSB, partido do ex-prefeito Márcio Lacerda, informou por meio de nota que espera tomar conhecimento do teor do relatório. Esclareceu que a iniciativa de apuração das irregularidades partiu da gestão de Lacerda e negou que houve superfaturamento. O diretor-presidente da Consol Engenharia, Maurício Dilana, disse que dentro do que a empresa foi acionada para fazer, de acordo com o que a prefeitura propôs, os serviços foram cumpridos. Quanto à construtora Covan, um funcionário disse que a empresa está em recesso e que não teria como se pronunciar. Já a Caixa Econômica Federal informou que adotou todos os procedimentos, as orientações normativas e que não foram constatadas irregularidades no contrato. Disse também que está à disposição da Polícia Federal, que tomará as medidas internas cabíveis quanto ao indiciamento do empregado do banco. Nós não tivemos retorno da Sudecap. Continua em estado grave o cabo da PM baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto na noite dessa terça em Santa Luzia, na Grande BH. O militar tentava ajudar a cunhada dele, que havia sido abordada por 2 bandidos em uma moto. O pai do policial estava desolado e não tinha nem forças para conversar sobre o caso. A cunhada do PM, a que foi abordada pelos bandidos, ainda estava muito assustada e preferiu não gravar a entrevista. Os assaltantes queriam roubar este carro dela na porta da casa do militar, no bairro Cristina, em Santa Luzia. As 3 irmãs e uma criança chegaram de carro. 2 delas, incluindo a mulher do policial, entraram para casa. A que ficou aqui no veículo disse que viu lá na esquina um homem monitorando toda a movimentação. Minutos depois, a mulher decidiu sair do carro e foi abordada por 2 criminosos que chegaram de moto. Eles estavam armados e anunciaram o assalto. Aí ela começou a gritar, pedindo socorro. Foi nessa hora que o PM saiu para poder ajudar e foi baleado. Um tiro acertou bem na testa dele.
O cabo Anderson Heráclito, de 43 anos, foi socorrido para a UPA São Benedito e logo em seguida foi transferido de helicóptero para o Hospital João 23 em Belo Horizonte. O irmão dele contou detalhes do crime. Ele já chegou, já viu que ele estava armado e já atirou. Seu irmão chegou a atirar também ou não? Não teve tempo não. E disse que o estado de saúde é gravíssimo. A bala perfurou a massa cefálica e ficou alojado na cabeça atrás. O que vocês, familiares, esperam, né, além da recuperação dele? Justiça. Temos que tirar esse e outros das ruas. Cabo Anderson é do Serviço de Inteligência do 35º Batalhão da PM de Santa Luzia. Mesmo no serviço de inteligência ele fazia um serviço de rua, né, que é o que nós chamamos de agente de busca, então ele trabalhava de forma operacional. Um policial excepcional. O major disse ainda que uma equipe da PM deparou com 2 homens numa moto logo após o crime na região, antes da informação chegar à rede de rádio. Mesmo assim houve perseguição e eles conseguiram fugir. Tempos depois, os policiais identificaram um suspeito que foi detido, ouvido e liberado. Se alguém tiver alguma informação concreta, que faça uso da ferramenta do Disque 181, a denúncia é anônima, ninguém fica sabendo de nada, mas se tiver alguma informação que auxilie a Polícia Militar na busca desses cidadãos. Um homem de 29 anos morreu nessa manhã depois que uma laje caiu sobre ele em Belo Horizonte. Foi em uma casa no bairro São Bernardo, na região norte da cidade. O local estava em obras. O homem trabalhava em um muro quando a laje desabou. Técnicos da Defesa Civil estiveram no imóvel e constataram que a intervenção era feita sem acompanhamento de um responsável técnico. Segundo o órgão, qualquer obra de demolição precisa ter licença junto à prefeitura, o que não foi verificado. O dono da casa pode ser punido e só vai retomar a obra depois de legalizar a situação. Parte do imóvel vai ficar isolada. O restante da estrutura não foi comprometido. Uma carreta de soja tombou nessa manhã na BR-040, perto de Santos Dumont, na Zona da Mata. A carreta seguia da cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para Lima Duarte, na Zona da Mata. Segundo o motorista, que preferiu não gravar entrevista, aqui no quilômetro 747 da BR-040, próximo à cidade de Santos Dumont, ele tentou desviar de um ciclista numa curva e perdeu o controle e a carreta tombou. O combustível da carreta ficou espalhado pelo chão. Foi preciso utilizar o próprio farelo de soja para conter o vazamento. Ainda segundo o motorista, a carga não tem seguro. Por sorte, ninguém ficou ferido. O motorista ficou preso na cabine da carreta. Para ser removido de lá, o Corpo de Bombeiros precisou quebrar o para-brisa. O trânsito seguiu lento no local. Muitos curiosos se aglomeraram na área que ficou interditada. A carreta foi guinchada pela empresa que administra esse trecho da rodovia. O motorista de um carro foi baleado durante um assalto em Varginha, no sul do estado. Um dos assaltos foi na Avenida Celina Ferreira Ottoni, no bairro Jardim Mariana. De acordo com a Polícia Militar, o motorista de um carro foi abordado por um bandido armado, que levou o veículo. Na ação, o criminoso chegou a disparar. A vítima foi atingida na região do calcanhar. Já no bairro Carvalhos, um ônibus do transporte coletivo também foi roubado. De acordo com a polícia, o bandido chegou com uma faca e levou mais de R$500. Ninguém foi preso ainda. Assalto também em Nova Serrana, no centro-oeste do estado. Uma loja de roupas no centro da cidade foi alvo de 2 bandidos. 2 homens chegam de moto. O garupa desce e rende a vendedora que está sentada perto da porta. A vítima é levada até o caixa. O criminoso, que está de capacete, rouba dinheiro e esconde na bermuda. Em menos de 10 segundos, ele sai da loja e foge com o comparsa. Um idoso de Varginha com problemas no pulmão precisa de 2 ampolas por mês para melhorar a qualidade de vida e conseguir realizar tarefas simples do dia a dia. O problema é que cada uma delas custa quase R$3.000. Segundo a família do aposentado, os medicamentos deveriam ser entregues pelo governo do estado, mas nem com ordem judicial os remédios chegam ao paciente. A vida de seu José está conectada a este aparelho. O idoso tem uma doença degenerativa no pulmão e sem ele não consegue respirar. O senhor tem que ficar o dia inteiro com esse aparelho? O dia inteiro. Até para tomar banho? Até para tomar banho.
vou tomar banho, ele vai junto comigo. Aí eu acho muito triste, porque eu toda a vida fui um homem trabalhador, lutador. Agora nessa situação que está aqui, a gente fica triste. Dona Gilza vive agora por conta do sogro. O aparelho é pesado e como seu José não tem tanta força, a mulher precisa ajudar. Ela tem que ficar atenta ao idoso, levando o nebulizador de um cômodo para o outro. 24 horas. Ele vai no banheiro, eu estou sempre de olho. Eu trago almoço, fruta, medicamento, tudo aqui dentro do quarto. De vez em quando eu levo ele, sento um pouquinho na sala. Às vezes eu ligo a extensão para levar um pouquinho na cozinha. O filho trabalha como pedreiro e fica fora quase o dia inteiro. Seu Nelson ainda encontra tempo para socorrer o pai e ajudar com a compra de medicamentos. Há alguns meses, seu José piorou e precisou usar o aparelho. Mas um medicamento poderia ser usado no lugar desse equipamento. Sempre agravando justamente por falta desse medicamento aqui. Segundo o seu Nelson, cada ampola desse medicamento custa cerca de R$ 2.700. Ele precisa de 2 ampolas, o que chegaria a R$ 5.400 por mês para fazer o tratamento do pai. Faz cerca de 3 meses que a liminar teria saído, mas até agora o remédio não chegou. Começou a piorar a situação dele, a médica fez um laudo, eu fui lá no Fórum das Pequenas Causas, e aí peguei a documentação, levei, a médica mandou, levei, aí eles mandaram da Defensoria Pública. Cheguei lá, eles pediram um pouco de documento, e eu levei direitinho, levei ele lá para assinar, ele assinou, e ele falou que tem de 3 meses vinha os remédios dele, e já tem 5 meses que nada. Enquanto o remédio não chega, a família fica de mãos atadas, presa ao aparelho, assim como o idoso. A gente está acostumado a trabalhar, está acostumado a andar, passear. Agora na cama o dia inteiro. Ó, espero que a autoridade faça alguma coisa para ele, manda esse remédio para ele, né? Se não tomar? Se não tomar, vai morrer. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a compra de medicamentos necessária passar por licitação é um processo burocrático. Ficou de verificar a situação do seu José, mas até o momento não tivemos retorno. A Polícia Militar de Meio Ambiente intensifica no centro-oeste do estado a operação para a proteção da piracema, que é o período reprodutivo da maioria das espécies de peixe e vai até o fim de fevereiro. Um dos pontos visitados é a represa de Carmo do Cajuru. Logo que os militares iniciaram a fiscalização, um barco foi visto às margens da represa. Nesse caso está tudo ok, inclusive eles nem estão com nada de apetrecho de pesca. Demonstra que eles vieram mesmo só para descansar, só mesmo para aproveitar o tempo, né? A gente sempre, quando vem, a gente pesca aí de molinete e tal, mas por causa da piracema, né? Então nem molinete a gente não trouxe, só para passar o dia mesmo. O Rio Pará corta vários municípios do centro-oeste do estado. A área fiscalizada pela Polícia de Meio Ambiente da 7ª Companhia Independente são as cidades de Divinópolis, Carmo do Cajuru e Cláudio. Bem próximo aqui à Pedra do Calhau, né? E aqui a gente encontrou um barco, mas está abandonado, parece. Eles utilizam dos meios para utilizar a pesca, principalmente barcos que não tem nenhum registro, barcos clandestinos. Então, eles deixam barcos estacionados aqui para utilizar a pesca em horas diferenciadas, em momentos que muitas das vezes a fiscalização não está presente. Próximo ao famoso paredão da represa de Carmo do Cajuru, avistamos 2 pescadores que, ao perceberem nossa presença, deixaram o local. O que acontece? Quais são as punições aí para quem for pego aí de forma irregular? A apreensão dos materiais, dos apetrechos de pesca. Nessa época ele é conduzido à delegacia e vai responder processo criminal. Veja agora como fica o tempo amanhã em todo o estado. O calor e a umidade deixam um tempo instável em Minas. Há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas em todas as regiões. Em BH, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Os termômetros vão oscilar dos 22 aos 34 em Guarda-Mor, de 23 a 38 graus em Bertópolis. A temperatura varia entre 24 e 35 em São Francisco de Sales. Em Lavras, mínima de 19 e máxima de 32 graus. A seguir, cansados de esperar, moradores de um bairro da região metropolitana fazem mutirão para recolher lixo das ruas.
Um buraco no meio de um cruzamento movimentado do bairro Floresta, em Belo Horizonte, é um perigo para pedestres e motoristas. Quem mora na região diz que o problema já dura há 15 dias. A armadilha está localizada num dos cruzamentos mais movimentados do bairro Floresta, Rua Pouso Alegre, esquina com Flávio dos Santos. Fica difícil, você tem que desviar, às vezes tem um motoqueiro até pedestre ali, complica, né? O buraco ocupa boa parte da faixa de pedestres. Você teve que desviar do buraco ali, né? Tem. Aqui tem quanto tempo? Até uns 15 dias que eu passo aqui tem. Carros que precisam desviar pela esquerda passam rente ao meio-fio. Responsabilidade da prefeitura, do governo mesmo com a gente. A Gerência Regional de Manutenção Viária Leste informou que a área foi vistoriada pela equipe técnica e constatou que o problema foi causado por erosão sobre a rede da Copasa. Já a companhia disse que uma equipe foi enviada à rua para avaliar a situação e, caso seja confirmado que o buraco na pista foi provocado por problemas na rede da empresa, vai fazer a manutenção. Moradores de Ribeirão das Neves, na Grande BH, continuam sofrendo com a falta da coleta de lixo. Denúncia que o Jornal da Alterosa vem mostrando desde o mês passado. Dessa vez, eles decidiram, por conta própria, retirar o entulho das ruas no bairro Metropolitano. Olha aqui para vocês verem a situação dos moradores de Ribeirão das Neves. Fazendo mutirão para limpar a sujeira, em termos de pegar uma doença grave, porque os governos aqui de Minas Gerais estão só comendo nosso dinheiro. Olha para você ver a situação do povo. Se não é o morador, Ribeirão das Neves fica só o lixo. Bairro Metropolitano, Fazenda Castro. A última vez que procuramos a Prefeitura de Ribeirão das Neves foi no dia 20 de dezembro do ano passado, quando a assessoria informou que a coleta de lixo ainda estava sendo regularizada no município, depois da paralisação da empresa terceirizada que presta o serviço na cidade. Hoje, a assessoria foi procurada mais uma vez, mas sem nenhuma resposta. Daqui a pouco, liquidações e queimas de estoque do comércio atraem clientes. Voltamos já. A primeira semana do ano está sendo movimentada no comércio. Em Belo Horizonte, muitos clientes aproveitam um período tradicional de liquidações e queima de estoque das lojas. Mas especialistas alertam, pode comprar, mas sem exagero. Dona Tânia já estava de olho em uma geladeira e acha que desta vez leva o produto para casa. Deixei passar o Natal para ver se os preços iam abaixando. Nesta loja, a liquidação do estoque que restou do fim de ano começou na segunda-feira e vai até o próximo domingo. A empresa negociou um lote de produto muito grande para ter produto e oferta boa todos os dias. Também estamos parcelando todos os produtos em até 14 vezes no cartão bandeirado. Nesta outra loja, algumas mercadorias podem ser divididas em até 16 vezes sem juros. Tem aparelho de TV com R$ 400 de desconto. Hugo aproveitou bem as ofertas. Presta atenção na lista de compras dele. Estou comprando geladeira, fogão, micro-ondas, televisão. Para aproveitar as condições especiais, é bom ter cuidado. Não dá para se empolgar com uma loja inteira em promoção. O ideal é comprar aquilo que a gente está realmente precisando e sempre ficar de olho no valor real do produto. Pesquise o preço com antecedência, porque muitas vezes aquele preço da promoção, ele não é real, é um preço que já foi majorado antes do desconto. A advogada ainda alerta, apenas as compras por internet têm o direito de arrependimento, que dura 7 dias. No caso das lojas físicas, a obrigação de trocar o produto só é válida em caso de defeitos. O Código de Defesa do Consumidor obriga a troca se o produto tiver defeito. Então, numeração, cor de roupa, isso não é obrigatório, mas como é uma praxe do nosso mercado, a gente se acostuma a isso. Então, é importante observar que no final do ano, nessas promoções, muitas vezes, não é possível fazer a troca ou a troca apenas por produtos em promoção também. E o Jornal da Alterosa fica por aqui. Vem aí o SBT Brasil. Para você, uma ótima noite e até amanhã.